O André Tonhon diz o seguinte: para ter esse direito, o imposto de renda terá de ser declarado em nome do menor ou da genitora a título de pensão alimentícia. Depende de quem seja o contribuinte. Se a pensão é do menor, ele é o contribuinte, certo? O contribuinte é ele. Então, terá que ser feito em nome dele. A genitora não tem nada com isso. Entendeu? Se o acordo ou a sentença estabeleceu pensão para o menor, o contribuinte é ele. A genitora não entra nisso. Houve um tempo em que acontecia o seguinte. Houve um tempo que isso foi muito comum, depois parou, que é a situação daquela jovem mãe, uma jovem mamãe, tal, que trabalhava, tinha seus rendimentos, digamos, vou dar um exemplo aqui, da minha cabeça, aleatório, tá? Uma jovem mamãe ganhando rendimentos, salário de R$ 10.000, né? E o, e o acordo ou a sentença que estabeleceu a pensão para o filho menor, por esse instrumento judicial, o pai está obrigado a pagar uma pensão, digamos, de R$ 4.000, certo? O que eu via acontecer em larguíssima escala? A mamãe juntava esses dois rendimentos numa declaração só. Numa declaração só. E com isso, a alíquota mais alta, de 27,5%, abrangia todo o rendimento do menor. O menor, digamos aí, de 5 anos de idade. Abrangia todos, ou seja, você tinha uma situação em que a alíquota mais alta, de 27,5%, atingia de cheio todo esse rendimento de R$ 4.000, certo? O que a gente orientava? Olha, a senhora errou ao juntar os dois rendimentos numa mesma declaração, né? O fisco entendeu isso como um contribuinte único, quando, na verdade, são dois contribuintes. A senhora é um contribuinte, o seu filho é outro contribuinte. Então, o que a senhora tem que fazer é abrir um CNPJ para ele. Na época, hoje as crianças já nascem com CNPJ, né? O meu caçula, no dia seguinte, ele já tinha a certidão de nascimento, desculpa, com CPF. Já nasce com CPF. Mas na época, não. A senhora tem que abrir um CPF para ele e fazer uma declaração em separado para ele, né? Porque a senhora é um contribuinte e ele é outro. Por que fazer a declaração em separado? Porque aí haverá duas faixas de isenção. A senhora tem a sua faixa de isenção, R$ 1.900, depois tem a progressão das alíquotas, e ele da mesma forma. Ele da mesma forma é uma segunda faixa de isenção e a progressão. E da forma que a senhora está fazendo, a senhora está perdendo, né, uma faixa de isenção e jogando dinheiro no lixo ao longo de 5 anos aí. Invariavelmente, a reação delas era a seguinte: mas então ele é um contribuinte? Ele é um contribuinte, sim. Mas ele é tão pequenininho. Achei que sendo tão pequenininho, ele não seria. Então, aí o leigo precisa fazer uma distinção, e nós temos que orientar nesse sentido, de que capacidade tributária, artigo 126 lá do Código, capacidade tributária tem nada a ver com capacidade civil. A capacidade civil no direito depende da pessoa ter uma determinada idade, hoje 18 anos, né? Meu tempo de estudante era 21, uma determinada idade e capacidade mental, desenvolvimento mental completo, certo? São requisitos do direito civil. Agora, capacidade tributária não se exige, não tem nada a ver, não se exige idade mínima e tampouco discernimento mental completo. Basta ser praticante do fato gerador. Basta realizar o fato gerador. O fato gerador é auferir renda e esse menor está recebendo renda. Certo, André? Acho que respondi a sua pergunta.